para comemorar o Dia do Magistrado, cuja celebração ocorreu no dia 11 de agosto, o Tribunal de Justiça de Sergipe realizou a palestra O Papel da Magistratura em Tempo de Pandemia da Covid-19, por meio do canal TJSE Eventos no YouTube. O palestrante foi o desembargador aposentado Netônio Bezerra Machado. Em 11 de agosto de 1827, o imperador Dom Pedro I criou as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Assim, a data tornou-se comemorativa, em alusão aos magistrados, advogados e operadores do direito em geral. Na palestra O Papel da Magistratura em Tempo de Pandemia da Covid-19, o presidente do Poder Judiciário de Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Mello, pontuou que durante a pandemia, o Poder Judiciário manteve a prestação de serviços à sociedade. Nós sabemos que a pandemia trouxe para o mundo muitas dores, muito sofrimento. E nesse amplo espaço, a magistratura no Brasil, especialmente em Sergipe, não parou as suas atividades. Se evoluiu para, através da tecnologia, operar a prestação jurisdicional de modo a não deixar desamparada a sociedade neste momento de tanto sofrimento. A magistratura teve um papel relevante, porque enquanto outras atividades tiveram que suspender a sua prática, a magistratura permaneceu na luta. Claro que usando mecanismos novos, mecanismos tecnológicos, mas que não faltou à sociedade com o seu trabalho, com o seu dizer à justiça. O desembargador aposentado, Netônio Bezerra Machado, palestrante convidado, falou que a magistratura deve refletir sobre o enxergar a sociedade, as pessoas que buscam a prestação jurisdicional, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. O ato jurídico é um ato político, assim como a Constituição e as leis são atos políticos. Atos políticos no sentido de manifestar uma vontade de organizar a sociedade, um dever de cumprir o que se determina nessa organização, para que se possa equilibrar as diferenças existentes, tratando igualmente os iguais, como diz Aristóteles, e desigualmente os desiguais. Não podendo o juiz agir como um burocrata incumbido de serviços sociais, obedecendo às ordens superiores, fecha aspas. Rematando que, abre aspas, a missão do judiciário, em razão de sua própria destinação jurisdicional, é servir à sociedade sem perder jamais o seu papel de guardião da Constituição e da lei. O presidente do TJSE, Edson Ulisses de Mello, ressaltou que as palavras trazidas pelo palestrante são lições àqueles que julgam. As suas palavras foram lições, não de forma específica, mas de forma geral. Orientações que permitem criar uma sustentação para o magistrado que se defronta com casos variados e complexos no seu dia a dia. Na sala virtual, os magistrados foram representados pelo juiz Roberto Alcântara, presidente da AMASE, e pela juíza Rosa Jeane, coordenadora da Mulher do TJSE. Além de guardar a memória de Sergipe, contida em processos originados desde a instalação do Tribunal de Justiça em 1892, o Arquivo Judiciário oferece cursos a estudantes e pesquisadores. O primeiro, deste ano de 2021, foi o de Métodos e Técnicas de Higienização e Conservação de Documentos. Com o retorno gradativo das atividades presenciais no Tribunal de Justiça de Sergipe, o Arquivo Judiciário retomou sua programação de cursos para o público externo. Foram ofertadas apenas 10 vagas para garantir segurança aos participantes e cumprir os protocolos sanitários de combate à Covid-19. A gente está com todo o cuidado, a gente consultou o centro médico para saber como a gente poderia voltar
né? Nós temos a portaria que determina o retorno, né? Então, retornamos com 50% dos funcionários. O curso foi ministrado por uma servidora do próprio arquivo, lotada no Núcleo de Conservação e Restauração Documental. Durante as 15 horas de aula, divididas em 2 manhãs, ela falou sobre conservação preventiva, desinfestação e higienização de documentos, acondicionamento, entre outros tópicos. Esse curso é para ter o conhecimento como ser manuseado o documento. Esse curso vai ter como teórica, como prática. Mas só documentos antigos? Documentos antigos e também novos, mas principalmente os antigos, porque como os antigos têm acidez, então a pessoa sabendo manusear, ele tem mais durabilidade. Um dos alunos foi Éder Vieira, que é mestre em História e servidor do Arquivo Público de Sergipe. Ele procurou o curso porque diariamente lida com documentos antigos. É a primeira vez que eu faço esse tipo de curso de higienização e conservação preventiva de documentos. E por intermédio de uma colega minha, ela indicou o curso e como eu desenvolvo minhas atividades no Arquivo Público do Estado de Sergipe, esse curso vai auxiliar nos meus trabalhos desenvolvidos lá no arquivo. A maior parte da documentação lá no Arquivo Público do Estado de Sergipe é do século XIX, mas aí a gente tem também alguns documentos que chegam ao século XVII, então são documentos frágeis, com diversas... por essa fragilidade, então a gente tem que ter um maior cuidado, né, no manuseio dessa documentação. Já a servidora do Tribunal de Justiça, Joelza Santos, lotada na 7ª Vara Criminal, se inscreveu por outro motivo. A curiosidade dela em relação a documentos históricos surgiu depois de uma pesquisa para o mestrado. Quando eu estava fazendo meu mestrado, né, eu trabalhei com a memória de ex-alunos do Colégio de Aplicação e tive bastante vínculo com o Centro de Memórias, hoje vinculado ao Colégio de Aplicação. Então, o interesse assim, sobre documentos de arquivo surgiu dessa época, eu estava cursando o mestrado, e quando o tribunal ofertou esse curso, aí eu tive interesse para ampliar meus conhecimentos, porque a proposta do curso é justamente essa, a preservação, o manuseio com esses documentos, que como a minha formação, sou formada em pedagogia, aí eu não tive essa formação que é mais voltada para o pessoal da área de arquivologia, né, biblioteconomia, então eu achei que seria interessante. Além dos cursos ofertados, a diretora do arquivo lembrou que o local está aberto a estudantes e pesquisadores pelo fato de guardar em seus processos uma vasta fonte sobre a história de Sergipe. Daqui do Arquivo Judiciário já saíram dissertações de mestrado, já saíram teses de doutorado, TCCs de pós-graduação. Então, assim, aqui tem as fontes históricas onde os alunos podem vir pesquisar, porque nós temos vários processos históricos, né, que facilitam com que o aluno, fazem com que o aluno, de um certo modo, consiga trabalhar a parte histórica de Sergipe. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça empossa 10 novos juízes. Não saia daí, a gente volta em instantes.